Olá, boa noite. Estamos começando uma live surpresa de perguntas e respostas. Sejam todos bem-vindos. Eu quero aqui nessa live responder algumas questões, aproveitando a caixinha de perguntas que está bombando com muitas perguntas. Pessoal, fique à vontade para fazer a sua pergunta também, tá bom? Boa noite a todos que estão entrando. Fiquem à vontade aqui. Vamos bater um papo. É isso aí. O que vem por aí? Vem perguntas e respostas. Nunca mais eu tinha feito uma live de perguntas e respostas. Então vou aproveitar para responder algumas perguntas, tá bom? Vamos começar então aqui com a primeira pergunta. Vamos ver aqui. Bom, a primeira pergunta é: você é dispensacionalista? É uma pergunta muito comum que me fazem. Bom, deixa eu até explicar isso um pouquinho para vocês. Eu gosto de escatologia, óbvio, faz parte da teologia, mas sinceramente eu acho esse debate protestante não, evangélico, tem uma diferença entre o movimento protestante mais amplo e o movimento evangélico que é mais específico, né? Mas os evangélicos norte-americanos, e a gente herda muito isso deles, debate muito escatologia, essas escolas, né? Pré-milenismo, pós-tribulacionismo, aliás, pré-milenismo, pré-tribulacionismo, pós-milenismo, pós-tribulacionismo. Então, há muitos esses debates. Sinceramente falando, eu acho que a gente perde muito tempo com esse tipo de debate, muito tempo. A Bíblia não parece se preocupar tanto em dar um detalhamento tão frio do futuro como os evangélicos normalmente pensam. É claro que a Bíblia fala várias coisas a respeito do futuro, que Jesus vai voltar, que a realidade que hoje conhecemos é uma realidade que vai passar, que a gente tem aí a esperar a punição do mal e também o triunfo do bem, é claro, representado em Cristo. Então tudo isso está presente na escatologia. Agora, sinceramente, assim, eu recebo muito essa pergunta: a tribulação é antes, é depois e tal. Bom, eu sou assembleiano, e como assembleiano, se você for na minha igreja, eu vou estar lá ensinando a posição da igreja, que é o pré-tribulacionismo, pré-milenismo. São as posições oficiais da Assembleia de Deus. Mas, se essa posição estiver errada, eu também não entro em crise, sabe? Porque esse é um tipo de debate que eu acho que a gente não deveria perder tanto tempo assim, tá? O que a gente deveria focar, isso sim, é na esperança da volta de Cristo. Na esperança, na expectativa dessa volta. É isso que a gente deveria ter como ponto alto, tá? Então, assim, não estou dizendo para ninguém deixar de estudar essas escolas. Estude, se aprofunde nelas, mas vamos nunca esquecer o essencial, que é a volta de Cristo. Isso aí é o mais essencial, né, do que ficar aí buscando, debater o sexo dos anjos, tá? Então vamos lá aqui mais uma pergunta. Vamos ver, é muita pergunta, gente. Deixa eu selecionar aqui algumas que eu não tenha respondido, tá? Cadê? Outra pergunta recorrente também. Pecado contra o Espírito Santo. Poderia explicar? Naquele contexto da fala de Jesus sobre o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, naquele contexto foi atribuir aos demônios um poder que vem do Espírito de Deus sobre Jesus. Então isso foi atribuído a demônios, e Jesus mostrou ali claramente que aqueles homens estavam blasfemando contra o Espírito Santo, porque estavam atribuindo o poder do Espírito aos demônios, tá? Nesse contexto ali foi isso que Jesus quis dizer com o pecado contra o Espírito Santo. Mas um ponto importante é o seguinte: muita gente tem aquela crise
de achar que pecou, que blasfemou contra o Espírito Santo. Tem uma coisa em mente, sempre tem uma coisa em mente. Ninguém que blasfema contra o Espírito Santo se mostra arrependido ou se mostra inquieto contra esse pecado. O que os evangelhos vão mostrar é que havia um grupo de pessoas que perseguiram Jesus, que se voltaram contra o ministério de Jesus e que são pessoas que ficaram assim durante todo o tempo. Nem mesmo a morte, nem mesmo a ressurreição de Cristo provocou nelas uma conversão. Eram pessoas de uma dureza de coração muito, mas muito grande, tá? Então, assim, quem blasfema contra o Espírito Santo, essa pessoa tem uma dureza de coração tão grande que ela nunca vai se mostrar arrependida, que ela nunca vai buscar reconciliação, que ela nunca vai atrás de uma reconciliação. Então, nesse sentido, aquele que está preocupado se blasfemou ou não, deve ficar aliviado, porque isso já é uma evidência de que esse pecado não foi cometido, tá? Então, isso é uma pergunta recorrente, e cabe aqui essa resposta que eu já dei em algum momento, mas vale a pena sempre revisitar. Então vamos aqui mais uma pergunta. Vamos lá. Pergunta interessante aqui. Opa! A pergunta é... não apareceu, gente. Calma aí. Vamos lá. Bom, a pergunta que desapareceu aqui era se o Karl Barth pode ser considerado um teólogo liberal. Bom, esse é um assunto importante. O que é liberalismo teológico e por que o Karl Barth não era um teólogo liberal? O liberalismo teológico, ele é um movimento que ocorre ali entre o século XVIII e XIX, que ele é fruto do chamado iluminismo europeu. O que o iluminismo europeu colocava como ideia? A ideia central do iluminismo é que o mundo deveria ser regido pela razão humana. Então a razão seria suficiente para explicar tudo. A ideia da razão pura, que a razão nos leva a ideias objetivas, não contaminadas pela emoção e tudo isso, tá? Isso foi o chamado o liberalismo teológico, ele vem dessa herança do iluminismo. Então, assim, como eles se achavam neutros, científicos, etc., eles rejeitavam tudo aquilo que na Bíblia transparece ou transparecia, digamos assim, crenças não precisas, não científicas. Então, todo milagre, todo relato de milagre de maneira geral, todo relato sobrenatural na Bíblia foi rejeitado pelos teólogos liberais. Por quê? Porque eles queriam uma religião, um cristianismo mais moderno, mais científico, mais racional. Tá? O Karl Barth não é desse movimento. Ele era, sim, um teólogo liberal. Ele estudou em seminários liberais, lá na Alemanha. Mas ele tem uma crise com o liberalismo a partir ali daquele período da Primeira Guerra Mundial. Por quê? O liberalismo, como ele teve aquela ideia de que a razão explica tudo, o liberalismo era também muito otimista. Otimista em que sentido? Otimista com a humanidade. O século XIX foi um século de muito desenvolvimento, de muito crescimento econômico, desenvolvimento científico. Então os liberais, eles tinham aquela ideia de que o mundo estava caminhando, não só os liberais, mas os filósofos modernos iluministas de maneira geral, eles estavam com aquela ideia de que o mundo estava caminhando para uma prosperidade permanente, algo cada vez mais grandioso. O mundo estava caminhando para o fim da história, e esse fim da história seria algo muito bom. E aí vem a Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial é aquela tragédia. É gente matando gente na Europa, milhões de pessoas sendo mortas. E isso abre uma crise na teologia liberal. E muitos teólogos liberais começam a romper com o liberalismo teológico nessa época. Por quê?
Porque justamente essa crença otimista na natureza humana, que a razão pode explicar tudo, essa crença não podia se sustentar. Então o Karl Barth ele faz parte desse movimento de rompimento com o liberalismo teológico, tá? E aí muita gente vai colocar ele numa classificação chamada de neo-ortodoxia, ou seja, é um grupo de teólogos que de alguma forma tiveram uma origem no liberalismo, mas que romperam e passaram a criticar o liberalismo teológico, tá? É o caso do Karl Barth. Karl Barth, ele é pouco conhecido no Brasil, é pouco estudado no Brasil, muito pouco até porque tem poucas obras traduzidas, inclusive algumas com traduções bem ruins, para gente que entende de alemão e já pôde ler no original, fala que as traduções em português infelizmente não são boas, mas temos pouca coisa. E a principal obra dele nunca foi traduzida para o português, que é a sua Dogmática, que é, se não me engano, 14 a 20 volumes, assim, é uma coisa muito grande. Mas é considerado por muitos mesmo, como o maior teólogo do século XX, tá? Mas ele não é um teólogo liberal. Não foi, né? Já morreu. Não pode ser classificado como tal, tá bom? Vamos aqui a mais uma pergunta. O Pedro pergunta: o que o senhor acha da teologia do coach? Especificamente do polêmico fato de um coach famoso que colocou em perigo 32 pessoas no pico dos Marins. Desculpa. Bom, vamos lá. Falando em coach, eu já recomendo desde então um livro que eu acho que rebate bem a teologia coach, que é o livro O Deus que Destrói Sonhos, do meu amigo Rodrigo Bibo, publicado pela Thomas Nelson Brasil, tá? Livro pequeno, bonito, mas com conteúdo precioso contra essa ideia dos coaches. Bom, qual o problema do coach, né? Bom, o coach tem algumas ideias que são válidas, você precisa se esforçar para conseguir alguma coisa na vida, você precisa ter foco, você precisa ter objetivo, etc. Tudo isso são lições que a gente pode abraçar e pode considerar. Todo mundo trabalha, tem objetivo na carreira, né? Então, nem tudo que os coaches falam é mentira, né? Muitas coisas eles observam a partir da vivência que eles tiveram no emprego, no comércio, na empresa que eles montaram. Isso aí é uma coisa. Mas qual o maior problema do discurso coach, especialmente dentro das igrejas? É achar que todo mundo pode alcançar o sucesso, que o sucesso é algo que pode ser reproduzido seguindo algumas regrinhas, tá? Isso é balela, tá, gente? É balela. A vida é muito complexa. Nem todo mundo que se esforça igualmente vai conseguir o mesmo resultado, tá? Isso é um ponto. A nossa vida pode ter diversas coisas que podem impulsionar o nosso sucesso ou podem atrapalhar o nosso sucesso, quando eu falo sucesso profissional, sucesso financeiro, etc. Então, assim, achar que se eu seguir algumas leis, algumas diretrizes, eu vou obter sucesso, isso é a primeira mentira dos coaches, porque não é porque ele conseguiu que todo mundo vai conseguir se tiver o mesmo tipo de história que ele tem. Primeiro ponto. Um outro problema muito sério, esse é um problema ainda mais sério, é a ideia de que esse é o ideal da vida cristã. Que o ideal da vida cristã é o sucesso financeiro. É claro que todo mundo deseja o sucesso financeiro, é claro que todo mundo quer ganhar bem, é claro que todo mundo quer ter um bom emprego, é claro que todo mundo quer ter um carro bacana, uma casa ou um apartamento legal. Eu também quero, todo mundo quer. Ninguém vai dizer aqui que não quer. Mas achar que esse é o ideal da vida cristã, que esse é o foco da vida cristã, isso é um erro gravíssimo do discurso coach. Muito grave. Porque Jesus não morreu na cruz para que a gente ficasse investindo em bitcoins, ou para que a gente tivesse uma SUV 2.0 pagando o diesel sem chorar, porque tem dinheiro para pagar combustível. Não é isso. Jesus não morreu na cruz por isso. Então, assim, o problema do discurso coach, especialmente dentro das igrejas,
é achar que o sucesso financeiro e profissional é o grande foco da vida do cristão. Não, o grande foco da vida do cristão é glorificar a Deus acima de tudo, é vivenciar o Evangelho, é estar com Cristo. Esse é o foco, né? Não é claro que a gente vai se esforçar, vai buscar uma vida profissional de excelência, mas o foco da vida cristã não é esse, né? Então esse é o problema do discurso dos coaches. Além de tudo, pessoal, que é muito chato o discurso coach. Eu não sei como o povo aguenta aquele discurso, pelo amor de Deus, sempre falando exatamente a mesma coisa, né? Mas o povo gosta, né? Infelizmente. Vamos ver uma outra pergunta aqui. Eu estou tentando responder. Um abraço, pastor Jefferson. Cadê, pessoal? O Leandro pergunta: Jesus é a chave hermenêutica? Essa pergunta também é bastante comum, né? Bom, vamos lá. Qual é a ideia? Primeiramente, o que seria uma chave hermenêutica, né? Uma chave hermenêutica seria, hermenêutica vem da ideia de interpretação, seria alguma coisa, alguma ideia que de alguma forma me ajudasse a ler a Bíblia como um todo. Ou seja, uma ideia que foca toda a interpretação bíblica a partir daquela ideia central. Então, seria Jesus a chave hermenêutica, né? Porque tudo na Bíblia gira em torno de Jesus? De alguma forma, sim, né? Afinal, somos cristãos e acreditamos que tudo aponta para Jesus. Então, assim, de alguma forma, a gente pode dizer sim que Jesus é a chave hermenêutica. Mas o cuidado que a gente deve ter com esse tipo de ideia em primeiro lugar, achar que um texto está falando de Jesus quando ele não está. Então, cada texto tem que ser analisado à luz do seu próprio contexto. Então, esse perigo existe. Algumas pessoas acabam forçando demais. Vou dar um exemplo. Quem é de igreja pentecostal já ouviu esse tipo de pregação. O camarada está lá pregando sobre Davi e Golias. Aí ele pega lá a história de Davi e Golias, quando Golias desafia Israel, e Davi vai lá, valente, pega 5 pedras e taca na cabeça de Golias. Aí eu já ouvi pregação assim: irmãos, eram 5 pedras, e a primeira pedra era J, e a segunda pedra era o E, e a terceira pedra era o S, e a quarta pedra era o U, e a quinta pedra era o S, e as 5 pedras são Jesus. E o povo, glória a Deus, aleluia. Nada a ver, né, gente? Esse é o tipo de loucura que muita gente enxerga no texto, aquilo que o texto não está dizendo. Não está dizendo isso. Até porque a Bíblia não foi escrita em português, né? É bom sempre a gente lembrar. Então, assim, a Bíblia, como um livro antigo, ela precisa ser interpretada conforme o seu gênero literário, e há vários gêneros literários na Bíblia. A Bíblia precisa ser analisada à luz do seu contexto, e tem o contexto imediato, tem o contexto maior, que é o próprio livro, e tem o contexto geral, que é a Bíblia como um todo. Mas vamos analisar texto por texto, para depois fazer uma leitura mais geral de toda a Escritura, tá? Mas essa aí, eu só estou dando como ilustração. Por favor, não preguem isso nas suas igrejas, porque isso aí não tem base nenhuma, tá? Então vamos ver aqui mais uma pergunta. Opa! Como vencer o descontentamento com a instituição da Assembleia de Deus? Conviver com as ignorâncias tem sido um desafio. Bom, pergunta interessante. Muita gente que me segue, que acompanha o meu trabalho, que gosta do meu trabalho, vem com esse tipo de questão, né? Olha, Gutierrez, eu estou na Assembleia de Deus, mas onde eu estou não tem pregação, a pregação é muito fraca, a igreja tem muitos problemas e tal, e tal, e tal. Bom, vamos lá, algumas questões. Toda igreja tem problema. É verdade, toda igreja tem problema.
Mas algumas igrejas são mais problemáticas do que outras. A gente deve reconhecer e não deve esconder esse fato. Tá? De fato, infelizmente, muitas igrejas pentecostais e Assembleia de Deus também são bem problemáticas. Lideranças abusivas, pregações ruins, pregações sem pé, sem cabeça, louvor que é uma tristeza e tudo isso. Aí você está lá, nesse tipo de igreja. O que você deve fazer? Ficar resmungando não é o caminho, ficar reclamando também não é o caminho, afinal ninguém vai te levar a sério se você for conhecido como o resmungão e reclamão da igreja. Ninguém vai te levar a sério, tá? Você pode se achar até o profeta daquela igreja, alguém que está clamando e chamando as pessoas ao arrependimento, mas as pessoas não vão ler dessa forma. Qual é a minha recomendação? A minha recomendação, acima de tudo, é você se envolver com a igreja. Se envolver de verdade. Se envolver nas atividades da igreja. Tem evangelização, você está lá. Tem coral, você está lá. Tem vocal, você está lá. Tem escola dominical, você está lá. Ou seja, você precisa ser visto pela sua comunidade, pela sua liderança, como alguém prestativo. Como alguém que está ali para ajudar. Como alguém que está ali para construir algo. Tá? Aí, a partir do momento que a comunidade reconhecer isso em você, que não é do dia para a noite, isso leva um tempo, mas a partir do momento que você mostrar para a sua comunidade que você é uma pessoa que está ali para ajudar, eles vão passar a ouvir você. E vão passar a te ouvir, inclusive, naquilo que você tem a apontar como crítica. Tá? E aí você vai apontar essa crítica sempre com muito cuidado, com muita paciência, e aí as pessoas vão, de alguma forma, começar a aceitar essas críticas. Então, assim, o erro de muitos jovens é achar que é possível mudar uma igreja do dia para a noite. Que é achar que, assim, que ele pode exercer uma influência nesse sentido, de transformar a sua comunidade do dia para a noite. Não, você vai quebrar a cara, você vai se mostrar arrogante para a sua comunidade e não vai produzir nenhum efeito naquela comunidade, tá? Então, a recomendação que eu deixo é essa. Se envolva o máximo possível. Ao se envolver com essa comunidade, as pessoas vão ganhar confiança de você, como uma pessoa que está ali para construir algo, e depois você vai ser uma voz ouvida para apontar aquilo que precisa ser corrigido, tá? Pense nisso, reflita nisso. Eu não tenho paciência para isso. Não vou aguentar, esperar muito tempo. Então, meu amigo, a solução é você procurar outra igreja, né? Eu não recomendo isso. Eu acho que sair de igreja deve ser o último caso a última coisa que a gente deve pensar. Igreja não é marca de cinema. Eu gostava do Cinemark, agora eu gosto do Kinoplex. Eu gostava do Cinépolis e agora eu gosto, de outro cinema. Não, igreja não é marca de cinema. Igreja é algo muito sério, uma comunidade, é uma família. Então a gente não precisa e não deve deixar a família no primeiro problema, no segundo e nem no terceiro problema. Mas tenha paciência e espere bastante, com paciência e com trabalho, bastante trabalho também, né? Isso que é mais importante. E outra coisa, eu costumo falar, eu falo isso direto e volto a repetir aqui. Eu já tenho 20 anos de Assembleia de Deus. 20 anos. Já é uma caminhada boa, né? Hoje eu tenho 33 anos. Eu tenho, na verdade, 21 anos de Assembleia de Deus. E, pela graça de Deus, eu já vi muita coisa mudando para melhor. Algumas coisas mudaram para pior. Algumas poucas coisas. Mas muita coisa mudou para melhor. Muita coisa. Especialmente, pessoal, o estudo da teologia. Assim, essa mudança foi uma mudança profunda nos últimos 20 anos. Profunda mesmo. Você não ouvia falar em teologia na Assembleia de Deus há 20 anos. Assim, tinha. Mas era muito pouco. Muito pouco.
Tinha escola dominical? Tinha. Era uma boa escola dominical? Era. As revistas da escola dominical sempre foram muito boas. A gente sempre teve gente de excelência. Mas havia a ideia de você ouvir um pregador na Assembleia de Deus expondo o texto, fazendo uma exposição em cima de uma exegese bem preparada. Cara, isso não tinha há 20 anos. Isso era extremamente raro. Era muito raro, né? E hoje tem bastante. Tem pregadores hoje na Assembleia que eles começaram naquele ritmo que a gente conhece, da gritaria, sem conteúdo, só falando palavra positiva, só falando palavra de vitória, e que hoje a gente, que tem uma oratória que continua igual, mas que você vai ouvir a pregação dele, tem princípio, meio e fim. Você viu que a pessoa estudou, você viu que ele leu um comentário bíblico, você viu que ele preparou uma exegese do texto. Então tem muita coisa a ter melhorado, sim, tá? Então a gente precisa, de alguma forma, ter paciência e esperar, porque nenhuma mudança da noite para o dia. Vamos aqui mais uma pergunta. Qual bom comentário para nós pentecostais sobre Atos? Bom, Felipe, o melhor comentário sobre Atos ainda não está em português, que é o comentário do Craig Keener, que tem 4 volumes. Tá? São mais de 4.000 páginas, imagine só. Mas vai sair em português, a CPAD já anunciou, já fez propaganda, então creio que esse ano já comece a sair o comentário bíblico do Craig Keener pela CPAD. Quando sair, pessoal, sem nenhum exagero, não existirá no mercado, nem católico, nem protestante, nenhum comentário bíblico de Atos tão bom como esse. Tá? Hoje, temos alguns bons comentários? Temos o comentário, se eu não me engano, eu acho que o comentário do F.F. Bruce está traduzido em português. Se não tiver, me corrijam, mas eu acho que está. É um bom comentário. Eu falo porque estou na dúvida, porque eu tenho ele em inglês. O comentário do Marshall, do Rhodes Marshall, da Vida Nova, está traduzido para o português, aquele livrinho azul. É um ótimo comentário de Atos, tá? Eu recomendo bastante também. Outra pergunta aqui. A presença das mulheres no âmbito teológico ainda é inexpressivo. Como explicar isso? Bom, Valério, tem algumas questões aí envolvidas nisso. A maioria das igrejas evangélicas não ordenam pastoras. E muita gente estuda teologia porque tem chamado ministerial. Então, se naquela igreja as mulheres não têm chamado ou não têm oportunidade de exercer o ministério, então, naturalmente, né, elas não vão buscar teologia como os homens que têm potencialidade de virar obreiro, pastor, presbítero vão buscar. Então, tem essa questão de ministério acaba influenciando muito nessa decisão de muitas mulheres não entrarem na teologia. Isso é um ponto. Outro ponto, e isso é um ponto bem infeliz, é que, infelizmente, a teologia, especialmente no meio evangélico, ela é uma teologia muito agressiva, né? As pessoas que estudam teologia acabam exercendo muita agressividade. A gente vê isso muito nas redes sociais, debates bem agressivos e tal. E isso espanta algumas mulheres, né? De entrarem, porque tem uma coisa que as mulheres são muito mais sábias do que os homens, é de evitar confusão pública, né? Então, nesse sentido, isso é um ponto positivo, uma característica muito bacana das mulheres, mas que acaba afastando de ambientes agressivos e competitivos, como é o ambiente da teologia. Eu vejo que esses são os 2 principais problemas, né? Mas eu incentivo demais vocês, meninas, que estão aqui nessa live. Eu acho que o Instagram já me mostrou que 40% de quem me segue são mulheres, então tem muita mulher interessada em teologia. Então eu recomendo demais que vocês estudem, busquem estudar cada vez mais teologia. A gente tem poucas teólogas, mesmo na Assembleia de Deus. Uma que vem na minha cabeça agora, por exemplo, é a Sara Alice Cavalcante, por exemplo, lá do Rio de Janeiro. Uma senhora muito boa de teologia, ela é mestre e doutora em língua hebraica, um crânio.
E é uma mulher que, mesmo os assembleanos não conhecem, né? Não convidam para congressos, para festividades. Bom, pessoal, vamos aí, você que é líder, organizador de eventos, chama gente boa assim, né? Como ela, e para incentivar cada vez mais meninas a estudar teologia. É bem bacana que as mulheres façam isso, tá? Algumas das maiores teólogas em língua inglesa, o interessante é que quando você pega teóloga famosa em língua inglesa, normalmente é exegeta, que é a área mais difícil da teologia, né? Então é um ponto curioso, porque as mulheres, quando entram em teologia, elas tendem a buscar o lado mais difícil da teologia. Isso é muito bom. Bom, eu acho que a Sara Alice Cavalcante não tem rede social, tá? Se tiver, alguém põe aí embaixo. Vamos aqui a mais uma pergunta. Opa, começou a pipocar muitas perguntas aqui. Desculpe se eu pular alguma, gente. Não há condições de responder todas, tá? Qual a dica que você deixa para ajudarmos nossos irmãos a não caírem ou não saírem no extremo ideológico político? Isso é um assunto muito importante. A gente está entrando num ano eleitoral. Vai ser um ano de muito embate político. Há dois grupos muito claros hoje no Brasil, que é um grupo mais à esquerda, que são eleitores do Lula, e um grupo mais à direita, que são eleitores do Bolsonaro. E aí uma tentativa de terceira via, com nomes como Moro, Dória e Ciro. E assim, o que eu recomendo a nós cristãos, né? Em primeiro lugar, lembrar que Jesus morreu pelo Lula, Jesus morreu pelo Bolsonaro, Jesus morreu pelo Moro. Primeiro ponto. Jesus ama o Lula, Jesus ama o Bolsonaro, Jesus ama o Moro, Jesus ama o Ciro. Primeiro ponto é esse. Nós cristãos não devemos desenvolver ódio. Divergência a gente pode ter, política. Outra coisa, não cair na ilusão de achar que um grupo político é mais bíblico do que outro. Até porque todo grupo político ele vai defender ideias que vão contra a Bíblia. Todo grupo político. Não é só a esquerda, não. A direita também tem ideias que vão contra a Bíblia. Cabe a nós discernimento. Cabe a nós olharmos as propostas, seja de um cara de esquerda ou de direita, e ver, isso aqui é compatível com a minha fé ou não é compatível com a minha fé? Cabe a nós esse tipo de discernimento e colocar tudo numa balança, tá? Então, a recomendação que eu dou é essa. É orar pelo nosso Brasil, orar bastante pelo Brasil, para que o Brasil não entre em mais crise. O Brasil está vivendo muita crise há muito tempo. Crise econômica, crise política, a gente vive uma crise sanitária, a gente vive muitas crises acumuladas. Então cabe a nós orarmos pelo Brasil. Vivemos num dos países mais violentos do mundo, gente. Do mundo. Se a gente ligar a TV, todo santo dia tem notícia de alguém que foi morto porque tentaram roubar o celular da pessoa. Sabe, a gente vive nesse país e cabe a nós, como igreja, lutarmos pela transformação da nossa nação, e a gente luta especialmente, mais do que apertando um número na urna eletrônica, a gente especialmente com oração, com um testemunho público. É assim que a gente vai transformar a realidade que a gente vive, né? Então essa dica que eu deixo aí para a gente não cair em extremos. Ore e tenha calma, respire fundo. Outra pergunta. Estou em dúvida em qual comentário comprar. Coleção Novo Testamento, Esperança Novo Testamento, Coleção das Bolinhas. São dois bons comentários. Esperança é um comentário de luteranos, né? E também o comentário de Bolinhas é publicado pela Vida Nova. Dos dois eu gosto mais do comentário das Bolinhas, tá? Da Vida Nova. Eu recomendo mais. Eu acho que ele é mais diversificado em autores ali, em várias linhas teológicas, eu gosto mais dele. Pergunta aqui da Zípora. Você usa algum aplicativo de leitura para acomodamento ou anotações? Usa algum caderno de anotação ou rabisca os livros? Eu não tenho nenhum tipo de organização.
o que eu faço? Tem livro que eu vou riscar do começo ao fim. Vou aqui riscar. Eu não tenho pena de livro, sabe? O livro pode ser caro para dedéu. Eu vou lá, risco, eu faço círculo, eu desenho, eu faço tudo. Tem livro, quando eu preciso me concentrar mais em um livro específico, isso é raro, mas assim, eu faço resenha do livro. Resenha, assim, eu estou lendo um capítulo e vou escrevendo ali um resumo do que eu estou entendendo daquele livro, tá? Mas eu faço isso muito raramente, só quando eu preciso, até por uma questão mais acadêmica, tal, focar num livro específico, eu faço isso. Se eu vou preparar uma aula, etc., eu faço isso. Mas normalmente o meu método, que não é método nenhum, é rabiscar o livro e tal. Porque se eu for anotar no papel ou num aplicativo qualquer, depois não vou ver de novo. Então eu não fico perdendo tempo. Aí é uma mania minha, né? Cada um constrói aí a forma melhor para estudar, gente. Isso é muito individual. Como o irmão vê a doutrina do falar em línguas como evidência do recebimento do Espírito Santo? Do recebimento do batismo no Espírito Santo, né? Vamos lembrar, a teologia pentecostal, ela afirma que todo crente, uma vez que se converte, ele é alguém que já tem o Espírito Santo, tá? Todo crente, toda pessoa convertida já tem o Espírito Santo. Esse é um ponto. Nós pentecostais defendemos que existe uma experiência diferente da conversão, que é chamada de batismo no Espírito Santo. Essa experiência, ela não é a mesma coisa que a conversão. Mas essa experiência, ela está ligada ao testemunho público do Evangelho, tá? E aí nós cremos que essa experiência, ela é evidenciada pelo falar em línguas. Por que nós cremos assim? Porque desde o Antigo Testamento, quando havia enchimentos do Espírito, havia uma fala. Então, se você vai lá em Números 11, sobre os 70 anciãos de Israel, ou mesmo Saul em 1 Samuel capítulo 10 e capítulo 19, você vê que é um acompanhamento do falar estático, como marca do enchimento do Espírito. E isso acontece bastante em Atos, tá? Então, por isso que a gente entende dessa forma. Será que com todo mundo vai acontecer? Será que pode haver alguma exceção? Talvez tenha, né? Toda regra tem exceção. Mas esse é o padrão que a Bíblia mostra, tá? É inegável, isso é inegável. Mesmo exegetas não pentecostais reconhecem isso. O James Dunn, ele escreveu um livro chamado, em tradução em português seria Jesus e o Espírito. Não tem essa tradução ainda. Mas esse livro, ele escreve que é inegável, ele escreve assim, é inegável que à luz de Atos, o sinal, a evidência do enchimento do Espírito em Atos é o falar em línguas. Isso é inegável, mesmo exegeta não pentecostal, quando vai ler, estudar e tal. O Hermann Gunkel, lá no século XIX, que era um teólogo alemão, lendo Atos, ele chegou a essa mesma conclusão. Então, por isso que os pentecostais afirmam isso, tá? Mas vai acontecer com todo mundo? Pode ser que não, mas é o padrão que a Bíblia mostrou, então é o padrão que a gente vai ensinar, tá? Vamos ver aqui. Devemos desenvolver uma hermenêutica pragmática? Há perigo de ocorrer algum exagero? Bom, aí tem que conceituar o que seria essa hermenêutica pragmática, tá? Se você puder conceituar, porque pode significar muita coisa. Então, se por pragmatismo eu estou querendo dizer eu escolher as verdades mais convenientes, aí não, né? Aí esse tipo de hermenêutica não é boa. A Fran tem a pergunta: qual é a forma mais eficiente de estudar a Bíblia, na sua opinião? Olha, na minha opinião, a forma mais eficiente de estudar, de fato, a Bíblia é comparar traduções, porque nem todo mundo conhece grego e hebraico. Então, uma forma de compensar o seu não conhecimento em grego e em hebraico é justamente pegar várias traduções da Bíblia, tá? E, gente, a gente vive em um país muito privilegiado. Primeiro que a gente já tem uma língua privilegiada, que é o português, que é uma língua que tem muitas traduções da Bíblia, mas muitas.
as línguas que mais têm traduções da Bíblia é o inglês, que é a língua que mais tem, mas o espanhol e o português. Tá? O português tem muita tradução boa, não só evangélica, tá? Tem traduções católicas excelentes. Inclusive eu estou com algumas aqui do meu lado, que eu estava estudando. Ó. Por exemplo, traduções católicas que eu recomendo. Essa é a tradução da CNBB. Ela lembra um pouco a Almeida. Ela é uma tradução um pouco mais formal, tá? Eu tenho uma tradução boa. Você tem a Bíblia Pastoral, que é outra tradução da editora Paulus. Também recomendo. Você tem a famosa Bíblia de Jerusalém, uma tradução também, tá? Essas três são traduções diferentes. Então, assim, quanto mais eu comparo traduções, melhor. Tem a Bíblia do Peregrino também, que é uma outra tradução, a editora Paulo, uma tradução um pouco mais antiga. E por aí vai. Então, aqui, ó, tem mais aqui atrás, tal. Tá saindo traduções também de especialistas de grego que não são cristãos, né? Como o do Marcelo Caligari, se não me engano, esse é o sobrenome dele, e do Frederico Lourenço. Também são válidas. A gente pode também obter bastante edificação comparando essas traduções. É sempre válido, tá? Faça isso. Uma coisa muito legal, aquele aplicativo que você baixa no seu celular de graça, que é o YouVersion, no seu tablet, no seu aplicativo. Deixa eu ver se eu tô sem bateria aqui. Mas aqui, ó, uma coisa legal que eu vou mostrar para vocês. Não sei se vocês já experimentaram. Tem um aplicativo que é o melhor aplicativo de Bíblia grátis que há, que é esse aplicativo aqui, ó, do YouVersion. Tá? Esse aplicativo aqui, olha só, ele tem um mecanismo muito bacana. Estou aqui, ó, no Salmo 33. Aí eu selecionei o versículo 1 do Salmo 33, fiz a seleção aqui. E aqui embaixo, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso compartilhar o versículo, eu posso construir uma imagem com o versículo, mas também eu posso comparar. Eu clico aqui em comparar. Aí ele vai me dar o Salmo 33, versículo 1, em várias traduções. NVT, Almeida Corrigida, NAA, Nova Tradução Linguagem de Hoje, Almeida Século XXI, Nova Bíblia Viva, Tradução Brasileira, NVI, Almeida Revista Atualizada. Então aqui, pessoal, fazendo isso aqui, você pode não ser um exegeta, você pode não ser um especialista em línguas originais, mas você vai aprender bastante, mas muito mesmo, a Bíblia Sagrada, tá? Recomendo que faça isso. Vamos lá aqui. Como deixar de ser carismofóbico? Existe uma maneira correta de buscar os dons sem medo de agir com emoção? Bom, eu escrevi nessa semana sobre a carismofobia. O que é a carismofobia? É o medo de receber dons. Há pessoas que, de fato, pessoal, tem gente que morre de medo de receber um dom espiritual. Eles oram com medo. Eles pedem, mas têm medo de receber. Para tirar esse medo, confie no Senhor. Confie no Senhor em que sentido? Eu estou orando a Deus. Estou pedindo a Deus um dom. Deus não vai mandar um demônio. Deus não vai mandar uma coisa ruim. Deus vai mandar um dom. Porque eu estou buscando um Deus bom. Um Deus que é misericordioso. Tá? Então foque nisso. Foque nesse ponto. É isso que vai dissipar esse medo no seu coração. Afonso pergunta: quais argumentos fazem você não ter uma posição sobre o pastorado feminino? Algum bom livro sobre o assunto? Como eu já disse aqui algumas vezes, eu não tenho uma posição formada sobre o ministério pastoral feminino. Não há nenhum bom livro sobre o assunto em português, por incrível que pareça. Não há. Há bons livros em inglês, um escrito pelo Craig Kinner, outro pelo Gordon Fee, por exemplo, que trabalha essas questões. Assim, eu diria que eu estou mais propenso a aceitar, tá? Aliás, um bom, não é um livro sobre o assunto, mas
o N.T. Wright tem um livro chamado Surpreendido pelas Escrituras, que ele faz uma defesa em um dos capítulos sobre o pastorado feminino, né? Eu diria que eu estou mais propenso a aceitar, sim, o pastorado feminino do que não aceitar. Porém, ainda acho que tem algumas coisas que precisam ser respondidas que para mim não estão ainda bem claras, tá? Uma questão foi a ideia, uma ideia que realmente é inegável, de que Jesus institui a autoridade da igreja a partir dos 12 apóstolos, né? E o fato de Jesus não escolher nenhuma mulher nesse grupo é um pouco, para mim, um argumento bastante forte contra o pastorado feminino, pelo seguinte motivo. Jesus tinha discípulas, mulheres que o seguiam, e Jesus não fez de nenhuma delas uma apóstola, né? Por outro lado, há muitas mulheres servindo em Atos, né? E inclusive há uma controvérsia ali sobre Júnia, que é chamado de apóstolo, e Júnia, ou que exerce o apostolado, né? E muitos estudiosos entendem que Júnia é um nome feminino, né? Então Paulo chamaria ali uma mulher de apóstolo. Então, assim, é um assunto um pouco difícil, bem controverso. Mas tem duas posições, tem gente respeitada que defende ambos os lados. Então, acho que, independente da posição que você tenha, contra ou a favor, tem que respeitar o outro lado, porque há bons argumentos dos dois lados, tá? Então, vamos lá. Congrego em um ministério que trabalha com campanha de água ungida, etc. Não concordo. O que fazer? Se você entrou na live depois, volte um pouco aqui naquilo que eu estava recomendando sobre como exercer influência positiva numa igreja, sem bater cabeça, né? Depois volte aqui que eu já respondi essa pergunta. Vamos aqui. Olá, irmão Gutiérrez, boa noite. Uma questão mais prática. Você concorda com a exigência do batismo no Espírito Santo como uma evidência física inicial para a ordenação pastoral? Olha, eu sei que é uma questão polêmica, difícil, mas eu entendo a regra. Eu acho que ela é difícil de se basear na Bíblia, né? Eu não vou dizer ela é bíblica. Ela é mais uma tradição, tá? Uma tradição da Igreja Assembleia, no caso. Porém, eu entendo. Entendo por quê. Imagine só que, de repente, um ministério da Assembleia ou uma convenção da Assembleia diga: a partir de hoje, não é necessário que o candidato ao pastorado tenha passado pela experiência do batismo no Espírito Santo. Aí começa a ordenar pessoas que não tiveram experiência. Ok, beleza. Pessoas competentes, pessoas que têm ali o chamado, ok. Com o tempo, essas pessoas vão assumir igrejas. Se elas não passaram pela experiência, elas também não vão incentivar outras pessoas a passarem. Afinal, elas não passaram pela experiência, então fica difícil elas terem assim até mesmo a coragem de incentivar outras pessoas a terem essa experiência. Com o tempo, a tendência é que essa igreja deixe de ser pentecostal, porque nem os obreiros buscam e nem estão interessados em buscar, porque não há um incentivo, e naturalmente eles não vão incentivar que outras pessoas também busquem, tá? Então eu vejo que a regra, ela não é bíblica, ela é mais uma tradição, mas ela faz sentido dentro da dinâmica desse tipo de igreja, tá? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Existe diferença entre batismo no Espírito Santo e batismo com Espírito Santo? Já ouvi isso na Assembleia. Então, tecnicamente não existe nenhuma diferença, porque no grego você pode traduzir a preposição no ou com, tá? Porém, eu prefiro no. Por quê? Porque a palavra batismo, ela pode ser traduzida como mergulho. Então, a ideia de batismo no, ou seja, mergulho no Espírito, faz mais sentido do que batismo com, tá? Para mim, ela faz mais sentido a construção da frase. Então, quando você me ouvir falar no termo,
normalmente vai ser usando a expressão batismo no Espírito. Vamos lá. Me indique uma boa teologia sistemática. Vou indicar aquela que eu sempre indico, que é a teologia sistemática do Alistair McGrath, que ela foi inclusive republicada agora pelas edições Vida Nova, ou Shed, não lembro agora a editora se é a Shed ou a Vida Nova, que é o mesmo grupo, né? Mas é uma teologia sistemática muito boa, muito neutra, né? Até ela é bem legal, bem bacana. Tem uma parte histórica, tem uma parte filosófica e tem uma parte do próprio desenvolvimento da doutrina. E ela é muito fácil de ser lida, ela não é complexa, gosto bastante. Então vale a pena. Tá? Conselhos para iniciantes na teologia. Vamos lá, alguns conselhos que eu acho que são importantes. Primeiro conselho que eu dou: seja uma pessoa humilde. É um lugar comum, mas é importante. Não é que eu particularmente, assim, todos não, né? Mas assim, a maior parte dos teólogos bons que eu já conheci pessoalmente eram pessoas humildes, eram pessoas de bom trato, eram pessoas tranquilas. Normalmente fica arrogante quem estuda pouco. Quem estuda muito fica humilhado, porque quanto mais você estuda, mais você vê que nada sabe. Então é impressionante. Quanto mais a gente estuda, a gente mais... Caramba, como que eu nunca tinha pensado nesse assunto. Quanto mais eu preparo um sermão para pregar, mais eu fico impressionado com a riqueza da Bíblia, porque às vezes eu estou gastando uma semana, um mês preparando um sermão. E é sobre um texto de 4, 5, 6, 8 versículos, mas a Bíblia tem milhares de versículos. Então, se eu gastasse esse tempo em toda a Bíblia para pregar ela em profundidade, da forma como eu me dedico a alguns textos, eu teria que ter uma vida de 1000 anos. Então, assim, é incrível. Quanto mais você estuda, mais você vê que não sabe de nada. Então, assim, se você ficar arrogante com teologia, é porque você estudou pouco. Esse é o ponto. Outro conselho que eu dou é: esteja sempre e muito envolvido com uma igreja. Você estuda teologia para a igreja, para a edificação da igreja. Então, nesse sentido, você precisa estar envolvido muito, muito com as atividades da sua igreja local. Outra dica que eu dou: você precisa ser pastoreado, você tem que estar submisso a uma liderança. Ainda que a sua liderança não seja teológica, ainda que a sua liderança não se importe muito com uma teologia mais acadêmica, você precisa estar debaixo de liderança. É importante para aprender a ser humilde, a conviver com quem pensa diferente. Tudo isso aí é importante. Tá? Então, outra dica que eu deixo também é: leia não só a teologia da sua igreja. Leia bem, conheça bem a teologia da sua igreja. Mas não fique preso apenas a um tipo de teologia específico ou específica. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu conheço muito reformado que só lê teologia reformada. Tá? Isso é um problema muito grande no meio reformado, inclusive. Eu conheço alguns pentecostais assembleanos que só leem teólogos assembleanos. Isso também é um problema. Por que é um problema? Porque, por mais... E eu sou assembleano e tenho muito orgulho de dizer que tenho prazer nessa teologia, acho a teologia pentecostal assembleana muito boa, muito bela, muito bíblica, muito, muito boa. Mas ela não é a única teologia que existe, então eu preciso conhecer bastante sobre outras teologias e eu vou ser edificado nesse processo. Tá? Então, se eu sou pentecostal, eu tenho que ler, sim, muitos pentecostais, sim, eu tenho que me aprofundar na teologia pentecostal, mas eu preciso bastante também de conhecimento de outras teologias. Tá? Outro conselho que eu deixo também. Vamos ver aqui mais uma pergunta. Cadê? Outra pergunta: o senhor é arminiano? Quais livros indicam sobre o assunto? Sim, eu sou arminiano.
Um livro que eu indico é Arminianismo, Mitos e Fatos, acho que esse é o título. Acho que é isso. Deixa eu ver se é esse título, para não falar bobagem para vocês. É que faz tempo que eu li esse livro. O livro do Roger Walson, Arminianismo, Roger Walson. Acho esse livro muito bom, muito didático. O livro é Teologia Arminiana, Mitos e Realidades, do Roger Walson, tá? Editora Reflexão. Eu gosto bastante desse livro. Outro livro que eu gosto também foi a Reflexão que publicou, é o Graça para Todos, se eu não me engano esse é o título, deixa eu confirmar aqui. Isso mesmo. Graça para Todos, a dinâmica arminiana da salvação, é um livro que foi publicado, é um livro antigo, foi publicado em português em 2016, mas em inglês ele se eu não me engano, da década de 80. É um livro antigo, ele foi editado pelo Clark Pinnock e pelo John Wagner. É um livro excelente, eu gosto muito desse livro. E outro livro sobre o assunto que eu gosto também, embora o título pareça um pouco agressivo, mas o livro não é agressivo, tá? Porque não sou calvinista, é o título do livro do Jerry Rawls, também editora Reflexão. Então, são 3 livros aí que eu indicaria sobre teologia arminiana, que eu acho que são bons livros. Não são livros briguentos, sectários, não são livros que vai deixar você fanatizado, mas vai apresentar você a uma boa teologia arminiana, tá? Vamos aqui. Mais uma pergunta. Você conhece o pastor Nathan Rufino? Não conheço. Ele é pentecostal e defende que o anticristo será islâmico. Inclusive, o que você acha dessa interpretação? Bom, eu quero saber que Bíblia que esse povo lê, porque assim, eu já ouvi pregações de gente dizendo o anticristo vai ser sueco. Eu já ouvi um dizendo que o anticristo ia ser homossexual. Aí tem esse aí dizendo que o anticristo vai ser muçulmano. Eu já ouvi dizendo que o anticristo vai ser o Papa. Já vi gente dizendo que o anticristo vai ser o presidente dos Estados Unidos. Então, imagine se eu jogasse todas essas teorias em uma teoria só. O anticristo vai ser um sueco de tendências homossexuais que vai se converter ao Islã, mas que vai conseguir ser Papa da Igreja Católica. E ainda vai ser eleito presidente dos Estados Unidos. Que loucura, né? Que loucura. A Bíblia dá pouca informação sobre quem é o anticristo, ou como ele vai ser, ou como ele vai deixar de ser. Vamos ficar com aquilo que a Bíblia nos dá, tá? Não vamos ficar especulando, e esse povo gosta de especular. Isso eu acho uma baita perda de tempo. Vamos lá aqui, mais uma pergunta aqui do Danilo. A experiência antecede a teologia? Conheço pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, mas ainda em processo de libertação de alguns vícios. Bom, acho que são 2 questões aí que você está levantando, né? Às vezes a experiência precede a teologia, e às vezes a teologia precede a experiência. São experiências que acontecem com a gente o tempo todo, tá? Às vezes a gente passa por uma experiência e depois constrói uma teologia com base naquilo que a gente passou. Às vezes é o contrário. Às vezes a gente crê em algo primeiro, acredita em algo, estuda algo e depois a gente vai buscar. Então pode acontecer as 2 coisas, tá? Dependendo aí do processo. Pergunta muito comum: como buscar o batismo no Espírito Santo? Pergunta comum com uma resposta comum: orando. Não tem outro segredo, não tem método, não tem orar com bastante persistência, buscar aquilo que Jesus fala, buscar com persistência, com perseverança, buscar e você achará, mas tem que buscar com vontade, assim, com muita vontade, como se fosse a última coisa que você quisesse na vida,
tá? Então é isso que eu deixo como conselho. O nome do app é You, de você em inglês, You Version, de versão em inglês. You Version, é o nome do aplicativo, tá? Então vamos lá. Muita gente perguntando missão integral, sua opinião, missão integral. Bom, vamos lá. Depende do que você quer dizer de missão integral. Missão integral. Missão integral é a ideia de que a missão cristã envolve a área social. Eu acho que nenhum cristão deveria discordar disso, né? Porque, de fato, a missão cristã também envolve o social. Acho que ninguém deveria discordar disso. Eu quero dizer missão integral algo como uma teologia da libertação protestante. Bom, aí eu discordo. Primeiramente é até complicado dizer que a teologia da missão integral é uma teologia da libertação evangélica. É uma maldade falar isso, porque não é bem isso, tá? Mas assim, uma teologia muito politizada no sentido de, por exemplo, alguém vai lá e abre a boca. Teve um teólogo da missão integral brasileiro que certa vez foi visitar a Venezuela, e quem governava a Venezuela era o Hugo Chávez. E ele disse que o Hugo Chávez estava fazendo o trabalho de Jesus. Esse tipo de afirmação é muito infeliz, que é confundir, né, o trabalho de alguém que ele admirava e achar que isso é o trabalho de Jesus, né? Complicado demais, complicado. E a gente sabe quem foi o Hugo Chávez. Foi um cara que destruiu a Venezuela, que criou um regime autoritário na Venezuela. A Venezuela não era uma ditadura, hoje é. E isso foi uma... Então, assim, esse tipo de mistura louca do evangelho com política, tanto a direita como a esquerda, eu rejeito, tá? Então, nesse sentido, esse tipo de missão integral aí eu não quero papo, não. Agora, se alguém me fala, Gutiérrez, é importante que a gente tenha ação social junto com a pregação do evangelho, eu não posso discordar, porque é um fato, né? Então depende, tá? Isso é uma pergunta aí que depende do que a pessoa está querendo dizer com essa frase. Esse é o ponto. Então vamos lá. Bom, pessoal, também é uma pergunta bastante comum. Qual é a sua opinião sobre Ed René Kivitz? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu evito responder esse tipo de pergunta. Eu vou explicar para vocês. Eu vou aproveitar essa pergunta e explicar por quê. Não é porque eu não quero me posicionar. É porque é muito melhor eu me posicionar sobre ideias do que sobre pessoas, tá? O que eu quero dizer com isso? É muito comum eu receber perguntas: o que você acha de fulano de tal? Nome e sobrenome. Né? Bom, eu não posso falar muito de qualquer pessoa porque eu não conheço a fundo a vida daquela pessoa. Tá? Esse é o ponto. Bom, eu conheço o Ed René Kivitz das pregações que são postadas no YouTube. Eu já tive a oportunidade de conversar com o Kivitz uns 15 segundos numa livraria. Certa vez eu me encontrei com ele. Eu estava na livraria ele também, mas ele estava com pressa e tal. Eu só cumprimentei ele e falei: isso tem uns anos já. Eu falei: li o seu último livro. Então, assim, eu quero que vocês tomem muito cuidado com esse tipo de comportamento de querer analisar pessoas. Tá? Por quê? Porque pessoas têm história por trás. Tá? Há pessoas que são claramente, digamos assim, usar uma palavra aqui sábia, mas há pessoas que são claramente intragáveis. Claramente são pessoas que não são de Deus. Em que sentido? Eu não vou citar nome, mas tem alguns líderes evangélicos que eu tenho certeza que aqueles caras não acreditam em Deus, eles não vão entrar no céu. Porque se eles acreditassem em Deus, eles não fariam o que eles fazem
roubando gente pobre, roubando gente, enganando as pessoas, né, com promessas falsas. Então tem uns caras aí que eu posso falar com segurança, esse aí eu tenho certeza que não é salvo, tá? Agora tem outras pessoas que a gente não tem muita informação sobre elas, a gente conhece por algumas pregações, e normalmente pelas pregações mais polêmicas, que visualizam bastante coisa, tá? Então eu evito mesmo opinar sobre pessoas, tá bom? Nem sempre eu cumpro isso, às vezes eu estou opinando sobre alguém famoso aí, mas eu evito. Vocês vão ver muito raramente eu comentando sobre uma pessoa aqui nas minhas redes sociais, tá? Porque quando a gente fulaniza o debate, a gente acaba estragando o debate. Então vamos debater ideia, tá? Debater ideia. Bom, fulano de tal apresentou a ideia X, por exemplo, né? O Ed René apresentou aquela ideia de que a Bíblia precisa ser atualizada. Depois ele se explicou e tal. Bom, a forma como ele falou naquela pregação, aquele trecho recortado, eu não ouvi a pregação inteira, aquele trecho recortado, na minha opinião, foi um trecho muito infeliz. Porque uma vez que a Bíblia é a revelação de Deus, a revelação não se atualiza. A revelação é uma verdade sólida, né? Uma verdade permanente, uma verdade perene. Tem até essa palavra bonita, né, no português, uma verdade perene. Então, assim, eu posso pegar essa ideia que ele transmitiu naquele sermão e criticar, sem problemas. Acho que ele foi infeliz nessa frase, nesse sermão, nesse trecho aí que eu ouvi. Agora, ele é assim, assado, ele é isso, é aquilo? Bom, eu não conheço ele. Entendeu? Então, assim, por isso que eu não fico analisando pessoas. Eu posso analisar uma ideia X e posso dizer, ó, a pessoa falou no sermão X, em tal evento, falou isso aí, essa frase e tal. Aí eu vou analisar isso. Agora, eu chegar aqui e falar, aquele camarada, ele é isso, ele é aquilo outro, ele é tal. Entendam, gente? Isso não é o caminho a se seguir, tá? Isso não é o caminho a se seguir. Por quê? Isso é o caminho da fofoca. Isso é o caminho da maledicência, que são pecados condenados também pela Bíblia. Mas Paulo citou um nome lá e tal. Paulo citou 2 nomes em todas as cartas que ele escreveu. Não era também uma prática como... se você prestar bem atenção, por exemplo, se você pega especialmente a carta de Paulo aos Coríntios, tanto 1ª como 2ª Coríntios, Paulo está rebatendo muita gente daquela igreja, muita gente, muitos líderes, inclusive, daquela igreja, ou pregadores que ali passaram, mas ele não cita nenhum nome. Então, assim, Paulo citou, mas ele citou muito pouco, ele mais não citou do que citou, entendeu? Essa é a diferença. Paulo mais não citou do que citou. Quando eu vejo gente pegando Paulo como exemplo, a dizer... Não, a gente tem que expor as pessoas mesmo, expor não sei o quê. Você não está lendo a Bíblia direito. Se você prestar bem atenção, Paulo, ele usava esse recurso muito raramente. Mas muito, muito, muito raramente. Tá bom? Esse é o ponto, tá? Outra coisa, um princípio que eu aprendi com o Armínio, Jacó Armínio. Não estou dizendo que esse pastor é herege, tá? Não estou falando isso. Mas o Armínio dizia que mesmo o herege, em algum momento está certo em alguma coisa. Então, assim, é uma questão difícil. Mas tem gente que prega muita coisa maluca, mas que de vez em quando pode pregar alguma coisa certa. Aí quando eu fulanizo demais o debate, parece que tudo aquilo que a pessoa fala é errado, mesmo quando ela está falando uma coisa correta. Tá? Então a gente deve ter muito discernimento, tá? Então é isso que eu indico para vocês. Por isso que vocês vão ver raramente eu citando o nome aqui, tá? Não é covardia, não é murismo, como algumas pessoas tentam colocar, não é porque eu concordo com o que a pessoa está falando, não.
é porque eu acho que o caminho mais adequado é debater ideias. Tá? Esse é o caminho mais adequado. Da mesma forma como eu quero que as pessoas analisem as minhas ideias. Eu acho muito chato quando eu vejo crítica ao meu trabalho na internet, que as pessoas tentam analisar a minha pessoa e eu vejo que aquela pessoa está falando bobagem porque ela não me conhece. Por exemplo, quantas vezes eu ouvi, né, gente me criticando e dizendo: ah, esse é um teólogo da internet. Bom, você me conhece? Você já foi na igreja que eu congrego? Você sabe o que eu faço lá? Você sabe o trabalho que eu desenvolvo na minha igreja local, como um professor de escola dominical, como alguém que está pregando também na minha igreja local? Você sabe? Você não me conhece. Aí o camarada, né, esse Gutierrez aí, ele é um cara que é um teólogo de internet. Então, assim, tem crítica que dói bastante, não porque é uma crítica em si, mas é porque é uma crítica injusta. A pessoa está falando a sua história sem te conhecer. A pessoa está analisando você sem te conhecer. Então isso é muito chato. Se eu não quero que façam isso comigo, eu não devo fazer também com os outros, tá? Então esse conselho que eu deixo para vocês, tá? Esse conselho. Outra coisa. Uma coisa que me irrita bastante, pessoal, é gente perguntando o que eu acho da posição de pessoas que são amigas. Por exemplo, eu ando com muito teólogo por aqui, né? Vocês já viram eu recomendando muita gente aqui. Aí um amigo meu, que é teólogo também, escreve alguma coisa, ou fala alguma coisa, que a pessoa não concorda. Aí ele vem perguntar para mim o que eu acho. O que você está achando? Que eu vou criticar o meu amigo publicamente? Se eu não gostar, se eu tenho um amigo aqui, e eu não gosto do que ele escreve ou do que ele fala, eu vou falar com ele no privado, no WhatsApp. Não é publicamente, gente. Entendeu? Eu acho muito engraçado isso. Muito engraçado. Vou citar só um exemplo, tá? Não que isso ocorra, mas citar um exemplo. O Rodrigo Bibo é muito meu amigo, né, do Bibotalk. Aí o Bibo falou alguma coisa num vídeo que a pessoa não concordou. Ela vem pra mim: Gutierrez, o que você achou disso? Você quer que eu critique o Bibo publicamente se eu tenho o WhatsApp dele? Se eu posso mandar uma mensagem para ele? Só estou dando uma ilustração, tá, pessoal? Não estou falando que isso tenha acontecido. Mas isso é comum. É comum. A minha postura é essa. Eu, quando preciso alertar ou criticar alguém, e eu tenho o WhatsApp dessa pessoa, eu mando o WhatsApp. Não vou ficar mandando direto, não. Tá? Isso já aconteceu muitas vezes. Quem é amigo meu de rede social sabe disso. Já mandei mensagem. Já teve amigo que excluiu postagem porque eu mandei mensagem assim dizendo: fulano, você tá vendo o que você escreveu? Cara, isso aí não é legal, por isso. Foi lá e excluiu. Não preciso. Se eu tenho o WhatsApp da pessoa, para que eu vou expor essa pessoa de outra forma, né? Então, sabedoria, gente. Sabedoria de como lidar com o diferente é muito, muito importante, tá? Vamos ver aqui mais uma pergunta. Indique um comentário bíblico sobre o livro de Ezequiel para EBD. Eu esqueci o autor, mas um comentário bíblico bom é da Vida Nova, daquela coleção das bolinhas que a gente chama, que a capa é meio avermelhada, vinho. Busque esse comentário bíblico, tá? Vamos lá. Obrigado, Leandro. Uma pergunta interessante aqui. Como a igreja deve se comportar diante de uma agenda progressista oposta aos valores cristãos como família e pressão e ameaça que quer intimidar e calar a voz da igreja? É uma pergunta interessante. Por quê? Tem esse embate muito grande hoje sobre questões, melhor dizendo, de direita e esquerda. E muito na igreja se fala sobre a agenda progressista, né? Que é basicamente aborto, casamento homoafetivo e... o que mais? E eutanásia, né? Etc.
Normalmente são agendas vinculadas à esquerda, que eu, naturalmente, discordo delas, né? Obviamente, eu discordo delas. E eu acho que a igreja deve manter essa postura de discordar dessas pautas progressistas, porque elas não são boas. Aborto é terrível, né? E por aí vai. Acho que não preciso argumentar sobre isso, porque todo mundo aqui já tem uma convicção sólida sobre isso e todos nós concordamos. O meu ponto é que os progressistas têm pautas que são contrárias ao evangelho, o aborto é um exemplo. Mas isso não quer dizer que toda a pauta conservadora também seja a favor do evangelho. Então esse cuidado que eu falo também, que a gente deve tomar cuidado, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Muitos conservadores, eles são apoiadores velados de milícias. Em que sentido? São apoiadores da matação generalizada de bandidos. Aí eu quero lembrar para vocês, é isso que Jesus quer? Bandido bom é bandido morto ou bandido convertido e salvo e transformado? Qual seria a resposta de Jesus? Tá? Esse é o ponto. Então o que eu quero dizer com isso? Tem pauta da esquerda e muitas pautas da esquerda que são abomináveis. Mas isso não quer dizer que toda a pauta da direita seja santa. Tá? É isso que eu coloco. Isso eu estava conversando essa semana sobre isso. Tem muita pauta progressista que eu abomino. Esse livro que eu escrevi aqui, ó, O Espírito e a Palavra, se você ler o penúltimo e último capítulo, eu estou batendo o tempo todo nos progressistas aqui. O tempo todo. Eu não sou progressista. Eu sou crítico do progressismo. Mas isso não quer dizer que eu concorde com tudo que os conservadores falam. Entendeu? Eu sou crítico dos progressistas, mas também, como cativo ao evangelho, eu tenho que criticar os conservadores quando os conservadores são contra o evangelho. Então esse é um exemplo que eu dou para vocês. Esse culto às armas, por exemplo, eu não sou contra a pessoa ter uma arma como autodefesa, especialmente quem mora numa fazenda, né? Puxa, não tem polícia, não tem nada. É claro que é importante ter alguma arma para se proteger. Isso aí é uma coisa. Uma coisa é ter uma arma para autoproteção. Outra coisa completamente diferente é fazer um culto às armas, que muita gente na direita faz. Um culto às armas. Aí eu tenho que lembrar uma frase de Jesus. Quando Pedro corta a orelha de Malco, o que Jesus fala para Pedro? Pedro, quem pela espada vive, pela espada morrerá. Jesus estava exaltando a cultura das armas? Eu acredito que não. Jesus está lembrando o óbvio. Quem vive pela violência, quem vive pelas armas, quem pela espada morrerá. Então assim, não é o caminho de Jesus esse. Então, o que eu quero alertar vocês é: a igreja deve sim ser crítica das pautas progressistas, como aborto, como eutanásia, como qualquer outra pauta progressista que vai contra o evangelho, vai contra a vida. Mas também deve pegar essas pautas que muita gente conservadora defende, que é contra o evangelho. Tá? Então, se alguém for fazer um corte dessa live, eu só peço o favor de cortar toda a minha fala e não distorcer o que eu estou falando. Volto a repetir, sou crítico das pautas progressistas, mas, por ser cativo ao evangelho, eu não posso concordar com toda a besteira que o conservador fala. Tá? Afinal, o meu compromisso é com o evangelho ou com a política? Esse é o ponto. Tá? Se o meu compromisso é com o evangelho, então, uma hora o evangelho vai ser incompatível com, sabe, com progressista, com conservador, com nacionalista, com isso, com aquilo. Tá? Esse é o ponto. Vamos lá, mais uma pergunta. Pessoal, sobre isso, desculpa a propaganda, mas sobre isso eu recomendaria muito, muito mesmo, o meu livro O Reino Dividido. Tá? Se você usa o Kindle, se você tem a assinatura do Kindle, você pode ler até de graça. Então, Reino Dividido, vai lá na Amazon, põe Reino Dividido Gutierrez. O livro você encontra lá. Tá? Editora Guard Books. Eu escrevo bastante sobre esse assunto. Acho que vai ser um livro importante para esse momento que a gente está vivendo hoje. Tá?
Você vê que eu raramente falo de política aqui no Instagram. Evito esse assunto, é um assunto bastante chato, é um assunto bastante complicado. E eu acho que as paixões políticas estão muito afloradas, né? Então, assim, eu acho legal porque quem é de esquerda acha que eu sou de extrema direita, né? E quem é de direita acha que eu sou de esquerda. Então eu acho legal porque, como eu critico os dois lados, muita gente acaba achando que eu estou no outro lado, né? Mas se eu fosse me definir politicamente, eu estou mais próximo do que a gente chama de centro-direita, né? Defesa do livre mercado, Estado democrático de direito, etc. Estaria mais nessa posição política, tá? Que é a pior posição no Brasil, porque não existe nenhum representante para ela, infelizmente. Vamos lá. Bom, vou entrar numa pergunta polêmica aqui do Bruno. A Lagoinha Orlando chamou conservadores para uma palestra. O que você achou? Vamos lá. Esse tipo de coisa que não pode ocorrer, gente. Você leva para uma igreja que o púlpito é para quê? Para a pregação do evangelho. Aí você leva um ministro de Estado, você leva um cara que está com um processo judicial no Brasil com mandato de prisão. Ainda que você tenha divergência sobre o mandato e acha que ele não é adequado e tal, eu não quero entrar nesse debate. Mas o fato é que é um cara que tem um mandato de prisão. Tá? Aí você leva para o púlpito da sua igreja, dizendo que está fazendo um trabalho pelo evangelho. Isso é muito complicado. O que na verdade você está fazendo é a defesa de um partido político, de uma pauta política, e está colocando o evangelho como desculpa. Esse é o ponto. Tá? Infelizmente, volto a repetir, estou sendo redundante até, mas a idolatria política está em todos os lados. Tem gente de esquerda que é idólatra, tem bastante, e tem gente de direita que é idólatra e tem bastante. Tá? Então tome muito cuidado, pessoal, muito cuidado com essa polarização. A polarização política no Brasil virou duas grandes religiões, a religião progressista e a religião conservadora. Tome muito cuidado com isso. A nossa religião é o cristianismo, é a fé cristã. Eu sou crente em Jesus Cristo, não sou crente no Lula, não sou crente no Bolsonaro, sou crente em Jesus Cristo. Tá? Esse é o ponto. Bom, vamos sair desse assunto e voltar a outros mais teológicos aqui. Vou pegar aqui uma outra pergunta. Essa pergunta aqui é uma pergunta interessante. Você acha que a igreja atualmente precisa mudar na evangelização? Vamos lá. Essa é uma pergunta importante porque a evangelização, em essência, sempre vai ser a mesma coisa, né? Evangelizar é apresentar Jesus, apresentar a salvação que há em Cristo Jesus. Mas os métodos de evangelização, eles mudam no decorrer do tempo. E mudar os métodos de evangelização, pessoal, é algo que a gente deve fazer, sim. Vou dar um exemplo. Antigamente funcionava muito o método da cruzada. Você ia numa cidade pequena, fazia ali um palco e muita gente ia ali ouvir, né, o pregador. Esse método funciona em alguns lugares ainda. Interior da África ainda funciona muito bem, alguns lugares do interior do Brasil ainda funciona muito bem, etc. Mas uma cidade como São Paulo não funciona. Se você faz um evento num estádio, num ginásio, ou mesmo numa grande praça em São Paulo, só quem vai são evangélicos. O povo que é o alvo, que seria pessoas que ainda não congregam, pessoas que ainda não aceitaram Jesus, esses aí não vão. Então, assim, o método tem que se adequar à realidade que a gente vive, né? Então, um método que funciona melhor numa cidade grande como São Paulo, o método do pequeno grupo. Uma igreja que nasce no dia da semana, você pega uma terça, uma quarta, uma quinta-feira, uma pessoa faz um culto na sua casa. Esse é o método mais eficaz, porque se ele faz na casa dele, é uma mulher cristã e o marido não é crente, ele está ali ouvindo aquele culto. O filho está ouvindo o culto. Então é um método mais íntimo, sabe?
e que acaba provocando mais conversões do que aquela grande cruzada que vira um grande show evangélico, que na verdade não vai nenhum descrente e vai apenas pessoas que já são crentes, já são evangélicas, ali para ouvir um pregador ou um cantor, entendeu? Então acho que sim, a gente precisa mudar a nossa estratégia de evangelização conforme a realidade que a gente vive. Que realidade que eu vivo? Eu estou numa pequena cidade de 10 mil habitantes ou eu estou numa metrópole? Eu estou numa metrópole. Eu estou num bairro rico ou estou num bairro mais pobre? Por aí vai. É outro exemplo também. São Paulo mesmo tem realidades diferentes. Na periferia de São Paulo ainda dá para fazer aquele culto com caixa de som. Sabe aquele culto com caixa de som que você vai e põe numa pracinha e o povo está passando ali e está ouvindo? Ainda funciona. Mas tem muito bairro em São Paulo que é uma avenida, uma rua com muito prédio residencial, que não tem quase ninguém na rua. Quando as pessoas saem de carro, vai funcionar a caixinha de som nesse tipo de ambiente? Não vai. Entende então que a gente tem que se adaptar a cada realidade? O que não vai mudar é a mensagem. A mensagem nunca muda. Mas os métodos precisam se adequar à realidade que a gente vive. Tá? E eu vou encerrar aqui, pessoal, com essa pergunta do pastor Tiago. Quais são os melhores autores para se aprofundar na teologia pentecostal? Vou encerrar com essa por quê? Porque tem muita coisa boa já publicada em português. Tem, por exemplo, Empoderados para Testemunhar, um livro clássico do Robert Menzies, tá? Indico bastante. O livro dele, Pentecostes, também publicado pela CPAD, eu indico bastante. O livro Teologia Carismática, do Roger Stronstad, eu também indico. Mas eu queria indicar também os meus livros. Eu estou começando a estudar Teologia Pentecostal. Leia Revestido de Poder, uma introdução à Teologia Pentecostal. Aqui é introdutório. Olha o que eu escrevi nesse livro. Capítulo 1. Evangelização e Pentecostalismo. A fé pentecostal e racionalismo moderno. A importância da experiência. A liturgia pentecostal. A natureza da profecia. A teologia pentecostal expressa na harpa cristã. O batismo no Espírito Santo. O falar em línguas. A exegese e as pesquisas científicas. O pentecostalismo e a reforma protestante. Então é um livro meu mais introdutório. Onde eu compro, Gutierrez? Site da CPAD, cpad.com.br/Gutierrez, com S no final, Gutierrez. Vá lá, você já vai encontrar esse livro, ou você compra em outras, na Amazon, na Americanas, numa livraria aí mais próxima da sua casa, tá? O meu livro também, O Espírito e a Palavra, ele já não é tão introdutório como o primeiro. Tem que ter algum... Então, se você fosse ler na ordem, você começa por esse, depois você vai para esse. Também lançado pela CPAD, prefaciado pelo Robert Menzies, tive esse privilégio. O Espírito da Palavra é uma introdução à hermenêutica pentecostal. Aí é que você vai entender o que é a hermenêutica pentecostal. E eu trabalho vários assuntos aqui, hermenêutica da experiência, o que é a hermenêutica pentecostal, a hermenêutica do batismo no Espírito Santo, a hermenêutica da santificação, a hermenêutica pentecostal, a tradição, o legalismo e o poder do leitor. Vou trabalhar aqui a hermenêutica pentecostal, a teologia pública, a hermenêutica pentecostal, a ética e a moral, a hermenêutica pentecostal e a hermenêutica reformada, etc. Vários assuntos aqui necessários para esse assunto. E por último, o último livro que eu lancei sobre pentecostalismo foi o Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito, lançado pela Thomas Nelson Brasil, um livro que ficou muito bonito. Olha o lombar dele, laranjão. Um livro aqui que eu fiquei muito feliz também de escrever, esse foi lançado pela Thomas Nelson Brasil. E esse livro, pessoal, eu escrevi em coautoria com um pastor batista chamado Kenny Terra, mas o livro tem 9 capítulos, tá? Dos 9 capítulos, 5 foram escritos por mim, 4 pelo Kenny. E tem outros 4 capítulos que são escritos por teólogos pentecostais de nível internacional, tá? Que são eles. O Craig Keener, ele escreve um capítulo aqui, cujo título é A Exegese e a Interpretação Bíblica. Tem um capítulo que é O Movimento Pentecostal e Sua Herança Evangélica, do Robert Menzies, ele também está no nosso livro. Tem o capítulo Revolver da Religião no Terceiro Milênio, que é do Velit Matti Karakainen, que é um teólogo finlandês,
que dá aula nos Estados Unidos no seminário de Fuller. E tem o capítulo, que é o último capítulo do livro, A Hermenêutica Pentecostal, Questões e Desafios, do professor Kenneth Asher, também norte-americano. Então, um livro ficou legal. É difícil você falar bem do seu próprio trabalho, né? Fica parecendo arrogância, né? Mas ficou bacana, o livro ficou bom, acho que vale a pena vocês conhecerem, tá? Eu não vendo diretamente. Os da CPAD, a maneira mais fácil é comprar no site da CPAD. Eu gosto de e-book. Tem o e-book na Amazon também. No Google Livros também tem, tá? E a mesma coisa que Autoridade Bíblica e Experiência no Espírito também tem na Amazon. Maneira mais fácil de comprar. Também tem e-book. Todos os meus livros têm em e-book, tá? Inclusive o Reino Dividido, que foi o livro também que eu recomendei, que não está aqui do lado agora, mas eu recomendo para vocês, que o Reino Dividido é um livro que não é sobre pentecostalismo, mas é um livro sobre esse polarização, sectarismo, essas coisas que a gente discutiu na live hoje, tá? Eu também indico o Reino Dividido, ficou um livro legal também aí de ser lido. E já anuncio para vocês, já anunciei, mas volto a repetir, em agosto deste ano, com fé em Deus, que se assim o Senhor permitir, estarei lançando o meu primeiro livro pela editora Mundo Cristão, que é uma grande editora também, uma respeitada editora brasileira. A editora Mundo Cristão vai publicar um livro meu que tem como título provisório, pode ser que mude, mas acho que não, mas o título é Quem tem medo dos evangélicos, tá? Vai ser o título do livro. Então já convido vocês a conhecerem. Nesse livro, eu vou fazer talvez a coisa mais difícil de se fazer hoje em dia, tá? Que é defender os evangélicos. Olha só, vai ser um livro tentando defender a gente, dizendo, os evangélicos não são tão feios como vocês falam. Então, assim, esse livro eu estou muito feliz de escrever, devo terminar ele até mês que vem a escrita, em agosto ele vai ser publicado, tá? Pela editora Mundo Cristão, volto a repetir aí para vocês. Mas tem projeto novo aí por outras editoras também, mas deve sair no ano que vem. O fato é que muita coisa deve sair de boa aí, que eu só convido que vocês acompanhem. Pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram da live. A gente teve uma audiência muito boa aqui pelo horário, né? O horário não é um horário muito bom de live, normalmente o horário mais tarde é melhor, mas teve uma participação muito boa, teve um pico aqui de mais de 100 pessoas simultâneas. E se você está entrando agora na live, vai ficar salva, espero que fique salva, porque isso depende do Instagram, espero que ele deixe salvar, e vai ficar aqui, se deixar, vai ficar salva aqui para você ver a live desde o início, tá bom? Fiquem com Deus, um bom final de semana a todos vocês. Não esqueça de congregar domingo, vá à sua igreja, louve o Senhor com a sua comunidade. E também outra coisa, quero deixar aqui o convite, brevemente estarei aí voltando às minhas agendas desse ano. Então me acompanhe aqui nas redes sociais, que eu sempre estou anunciando onde eu vou pregar. Eu já tenho um convite formalizado para Londrina, para Blumenau, para onde mais? Para Balneário Camboriú, para aqui em São Paulo, interior de São Paulo. Vão me acompanhando aí. Quem sabe a gente se encontra pessoalmente, vai ser um prazer estar com vocês, tá bom? Um abraço, pessoal. A live vai ficar salva, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até mais.